Boa noite, pessoal. Obrigado a todos aqueles que vão nos assistir agora e que depois assistirão, né, no Face, no Instagram e logo a seguir também no YouTube. Estamos abrindo um programa novo para noites de sexta-feira, noites relativamente descompromissadas, um programa onde vamos bater papo entre nós aqui que estamos apresentando o programa e aqueles que quiserem também dar aqui a sua contribuição. Um programa de literatura, conversa geral sobre aquilo que num poema o Drummond chamou o fruir da literatura, fruir dos livros, a leitura dos livros, como a fruição do néctar absoluto, o néctar dos deuses, né? É o que a literatura oferece àqueles que a amam. Então, juntamente com o Pedro, que não está aqui em Porto Alegre, ele está morando lá em Buenos Aires, nós vamos ter todas as semanas, todas as sextas-feiras, papos diversos sobre temas os mais diversos, um papo não de aula, né? Não de tanto Exato. teórico, mas um papo de botequim, né? Como é que está o calor aí em Buenos Aires, Pedro, nesse momento? Boa noite, então, a quem está conosco. Boa noite, pai. Estamos começando hoje essa conversa que, a bem da verdade, acho que é uma espécie de transmissão ao vivo das conversas que nós normalmente temos sobre literatura, especialmente depois que esse se tornou o assunto exclusivo de nossas conversas com a derrocada final do Grêmio. Então, de fato, o que faremos aqui é estender essa nossa paixão pela literatura e dividi-la com as pessoas que estiverem conosco às sextas-feiras, sempre às 20 horas, ao menos no verão, às 20 horas. Aqui em Buenos Aires são 3 dias já de 35 graus, sem uma nuvem no céu. De fato, Buenos Aires é uma cidade muito agradável ao longo do ano, mas a partir de dezembro, especialmente de janeiro e fevereiro, são meses assim difíceis. E a umidade do ar é bastante baixa também, então o calor é bastante desagradável. A gente vai fazer as coisas da rua, né, para comprar um jornal ali na banca e depois passa o dia no ar aqui para aguentar essa temporada, mas a tendência é que agora amanhã entre uma frente fria e dê uma refrescada por aqui. Muito bem. Nós escolhemos como tema desse nosso primeiro encontro, nós sempre vamos escolher algum tema, né, para não nos dispersarmos excessivamente, como fazem os amantes de literatura, né, que se dispersam, é uma paixão que se irradia para um lado, se expande para outro, e nós escolhemos a poesia, né? Eu já começo assim para a gente abrir o nosso papo. É algo que eu, na verdade, nunca te fiz essa pergunta e talvez até te surpreenda. Como é que começou o teu gosto pela literatura? Pela literatura, não, desculpe, pela literatura, eu acho que eu dei um impulso, te dava É verdade, romances e não. tudo, mas não te dei. Depois hoje eu estava tentando, será que eu dei, quando jovem, né, algum livro de poesia? Eu acho que não. Né? Eu acho que não. Eu acho que nunca a gente, inclusive, falou muito sobre essa paixão pela poesia, embora nós dois sejamos apaixonados por esse gênero menos frequentado, por N razões que acho que até a gente pode depois investigar um pouco, né, pai, no nosso encontro de hoje, mas um gênero que não tem, que é quase um gênero subterrâneo. Eu não sei se é um pouco constrangedor também, ao menos no Brasil, em outros lugares não é, a pessoa se declarar um leitor de poesia ou alguém que gosta de ler poemas, parece uma atividade um pouco rara. E, de fato, eu não lembro, entre as tantas indicações de leitura que tu me fez ao longo da adolescência e juventude, de um livro de poesia. Eu confesso que eu mesmo, quando penso nos primeiros contatos com a poesia, eu estava pensando um pouco nisso agora e me dei conta que, indiretamente, acho que tu me indicaste alguns grandes poemas, porque o teu manual de literatura, que nós usávamos no colégio, fazia ali, especialmente da poesia moderna brasileira, uma seleção muito feliz. Eu acho que ali no teu livro há poemas, ou trechos pelo menos, né, de poemas de Bandeira, Drummond, Vinícius, Mário Quintana e tantos outros, Cecília Meirelles, que permitem que a gente entenda que há alguma coisa ali de diferente do que eu posso obter na prosa. A gente também vai conversar, eu acho, mais para frente, né, pai, hoje, o que é essa coisa diferente que um poema tem, mas eu tenho a impressão que ali eu comecei a me interessar, ao menos por esses grandes poetas modernos brasileiros,
menos pelos clássicos, mas há coisas lindas na nossa poesia romântica e parnasiana também, por que não? Mas depois disso eu acho que eu comecei a encontrar, especialmente já na casa dos meus 20 anos, um amparo poético na poesia americana, norte-americana. É uma poesia que me parece conversa melhor do que a poesia brasileira com a contemporaneidade, com a vida do dia a dia. A poesia americana, especialmente se a gente pensa nos poetas mais modernos americanos, não necessariamente nos modernistas, Eliot, Pound, nesses menos intelectuais, mas numa poesia mais direta, que a gente encontra no Raymond Carver, no Bukowski e outros tantos poetas, depois, claro, grandes poetas como Louise Gluck e outros mais, a gente encontra uma Charles Simic, uma poesia que parece que conversa com o dia a dia, como Drummond e Bandeira faziam bem também, mas numa linguagem ainda mais direta e digamos assim, ausente de pompa. E essa poesia conquistou meu coração a partir da década dos 20 anos, e bom, e depois que se entra nessa droga, que é o consumo, droga pesada, que é o consumo de poesia, a gente vai, não sei, encontrando cada vez, ao menos me aconteceu com alguns leitores de poesia que eu conheço, vai reservando um espaço progressivamente maior para a poesia na nossa vida. Olha, Alexandre, uma boa noite. Christian também, vi aí, né? Estão conosco na conversa. Boa noite a quem também chega, as demais pessoas que nos cumprimentaram. Então, acho que foi isso, pai. Eu não sei se tu te lembra como é que foi o teu contato primeiro com a poesia e como a poesia entrou na tua vida de maneira definitiva. Pois é, eu também, como tu, eu não tive indicações de poesia, não me recordo de ter indicações de poesia no colégio, sequer no colégio, né? Porque na época o programa de literatura, nos colégios que porventura tinham literatura, era um programa muito, digamos, centrado nos velhos clássicos, né? Camões, leia-se Camões, que é um gênio, obviamente, do idioma, mas eu fui obrigado a ler os Lusíadas, quer dizer, É difícil, claro, para não é a época certa, né? desestimular o sujeito para a poesia. É um livro extraordinário, mas é um livro que você não pode. É como dizer assim: bom, você vai iniciar a leitura de ficção, toma aqui Ulisses, do Joyce, Em Busca do Tempo Perdido, né? Ou vai iniciar uma leitura de peça teatral, sei lá, com um clássico latino, né? Com Plauto, de preferência. Mas eu tenho, curiosamente, hoje eu estava pensando isso também, e eu me recordo, para mostrar que a poesia, até os anos 50, ela tinha certo prestígio no país, um certo prestígio social. Porque eu me recordei hoje de uma cena, que eu não sei que idade eu tinha, talvez 8, 9 anos, estando em Porto Alegre, nós vimos, eu e meu irmão, passar as férias aqui em Porto Alegre, na casa dos nossos avós maternos, e o meu avô, que era um imigrante, mas que era um homem que gostava de cultura, mais ou menos, assim, não era propriamente, não, um grande, mas esse me levou no São Pedro para assistir a um recital de poesias. Não sei quem era o declamador. Eu lembro que eu vi pela primeira vez o nome de Margarete Lopes de Almeida, que era uma declamadora que enchia locais, enchia teatros no Brasil até os anos 50, talvez até o início dos 60. E fui ver esse espetáculo. Vagamente eu me lembro dele declamar Raimundo Corrêa, é um poema da leoa que encontra a mãe com o filho, e a leoa, um negócio meio sentimentaloide, assim, melodramático, mas, né, lembro também um poema sobre um cachorro perdido, era uma coisa assim meio kitsch, né, meio brega. Como costuma Mas ser o Raimundo Corrêa, de passagem. como é um parte, embora ele tenha aquele verso, né, que mal raia a madrugada sanguínea e fresca, que é um primor, né? Todo mundo, é os um primor. críticos dizem, não, uma obra-prima, mal raia a madrugada sanguínea e fresca. Mas e aí eu realmente não tive no colégio. Quando entrei na faculdade, tive excelentes professores, né? E eu resolvi ler um pouco de teoria da poesia, já que eu não lia poesia. Eu lia um autor que esses dias comentava contigo, Johannes Pfeiffer, li o Benedetto Croce, da poesia. E aí tive depois professores como Guilhermino César, Flávio Loureiro, grandes leitores de poesia. Flávio também um grande leitor de romance, assim como José Aldebrando Dacanal. E depois tive uma chance rara. Iniciei o curso de mestrado com uma aula sobre
um curso de um semestre sobre Carlos Drummond com o Donaldo Schiller e só tinha eu de aluno. Então, aquilo me abriu horizontes, né? Nem sempre, até, às vezes eu discordava um pouco do Donaldo, mas era um professor maravilhoso. E aí comecei a ler sobre poesia, e hoje eu tenho, né, tenho aquele poeta, sabe que o meu poeta, que está na minha cabeceira, objetivamente, chama-se Carlos Drummond de Andrade, né? Eu sei, Porque exato. É Drummond uma, é é uma o paixão Shakespeare compartilhada. brasileiro, né? É nosso Shakespeare, né? Porque ele fala todas as paixões humanas, coisa social, poesia sobre linguagem, é um fenômeno. E aí fiquei, quando tu começaste a publicar, e eu agora vou dizer, tentando manter a objetividade, suspeito no que vou dizer, iniciando sempre com uma poesia de muito boa qualidade, né? Eu fiquei muito feliz e muito alegre com essa opção, ainda que naturalmente seja uma opção do espírito e não pensando na, digamos assim, na sobrevivência cotidiana, né? Exatamente. E já aproveito, né, para mandar abraço aí para o Fernando Machado Bruno, nosso querido amigo, para a Roberta também, que nos mandou um alô ali, e agradecendo as pessoas que se juntam aí ao nosso Literatura em Casa. E de Uhum. fato, né, eu dizia em aula, quando estava no cursinho ainda no pré-vestibular, eu dizia, quando ia dar aula de Drummond, e reproduzir uma conversa que uma vez tivemos, eu guardei uma coisa que tu disse, pai, eu dizia isso para abrir a conversa sobre Drummond, que é, eu não me esqueci disso que tu disse uma vez, que não é que Drummond tenha um poema para cada coisa que nós já vivemos, porque de fato é verdade, mas o que é mais impressionante no Drummond, e isso não difere muito do argumento do Melchior, que claro, está elaborado de uma maneira mais complexa, mas é o fato de que à medida que nós vamos vivendo novas coisas, parece que a poesia de Drummond também já está preparada para nos dar um respaldo na Uhum. compreensão dessa aventura mais íntima, que é a aventura da Uhum. poesia, bem da verdade, né? Ela é uma aventura Uhum. íntima e por isso que também, de alguma maneira, é difícil nós encontrarmos leitores de poesia assim explícitos ou que declarem sua paixão pela poesia de maneira mais ampla. Mas uma coisa eu acho que é certa, né? A gente até conversava sobre isso também certa feita. Acho que no Brasil a poesia tem uma presença muito significativa em nossa cultura, mas não por meio do poema, mas sim pelas letras do nosso cancioneiro, que é um cancioneiro de fazer inveja a qualquer cancioneiro mundial, seja nos grandes nomes da MPB dos anos 60, mas também naqueles profetas, né, marginais dos anos 80, que de alguma maneira deram ao público brasileiro, aos ouvintes brasileiros, enfim, uma das principais funções da poesia, entre tantas que ela pode ter, que é justamente servir de lente de aumento, de luz que, de alguma maneira, faça com que nós possamos compreender um pouco mais daquilo que é mais difícil de nomear, da experiência mais interior, psicológica, como quiser chamar, aquilo que é o grande desafio de nossa curta aventura da vida, que é compreender um pouco o que significa estarmos aqui. Porque a poesia ela Uhum. olha para essa questão centralmente. Eu costumo dizer de maneira um pouco insidiosa, uma vez que a poesia de fato é um gênero menos prestigiado que o romance, até que o conto. O conto também é meio desgraçado, diga-se passagem. A crônica por aí também. Talvez o romance tenha um pouquinho mais de repercussão. Mas eu costumo dizer que os prosadores, os narradores, oferecem a quem lê uma espécie de aventura substituta. Eu Uhum. crio lá uma história com personagens que cumprem um arco de ações, uma narrativa, se desdobram em aventuras, mudam, permanecem os mesmos, se quebram, vivem uma espécie de iluminação melancólica como em Chekhov, não importa. Eu ofereço a quem lê uma espécie de aventura paralela. Isso é fundamental, né, para a nossa espécie, ao menos desde Uhum. sempre, até onde sabemos, que é dar uma espécie de sentido da aventura, o início, meio e final. Um Uhum. poema, não é que não faça isso, mas raramente faz isso. Para um poema é muito mais interessante, ao menos assim eu concebo a arte poética, dar a quem lê uma espécie de ferramenta de compreensão da experiência humana sem eleger uma ligação acima da outra. Em outras Uhum. palavras, a prosa ela te dá uma espécie de aventura para que tu possa, por meio daquelas personagens, sentir as emoções e, enfim, experimentar coisas não vividas ou até vividas de outra maneira. Num poema, o que geralmente acontece é que o poeta, ou a poeta, enfim, nos ilumina em todos os fios que nos prendem à experiência do mundo, de uma só vez, de maneira simultânea, porque um poema te faz perceber logicamente o mundo, imaginativamente o mundo, sensivelmente o mundo, sentimentalmente o mundo e tentar tocar todas essas cordas ao mesmo tempo
evidentemente que é mais difícil, num certo sentido, e isso termina também por tornar, talvez, né, eu acho que a gente está aqui hoje também para eliminar um pouco esse mistério, né, esse tabu da poesia, né, pai? Eu acho que com um pouquinho de paciência e talvez com um pouco mais de lentidão e silêncio eu possa escutar essas cordas que um poema pede que a gente escute ou que toque, né, as duas coisas juntas. Boa noite, Ana, tudo bem? Seja bem-vinda também. Eu sugeri certa vez aos alunos que estavam reclamando lá, que nos poemas, que lessem. Sempre tem reclamações. Que lessem os poemas com atenção, com cuidado, com calma, né? Essa aprendizagem da atenção ela é complexa, né? E ainda mais agora, no nosso atual Ainda contexto, mais né? agora, exato. E que percebessem que o poema ele não pode ser lido como estamos lendo um conto, uma novela, um Exato. romance, Uma né? notícia de jornal, né? Uma notícia de reporte jornal, qualquer. ele tem que ser compreendido nos seus silêncios também, porque um poema se faz Exato, de palavra e exato. silêncio, né? Não sei se tu acha que é assim também, né? Tu que lida mais com poesia do que eu, né? Claro, ó, Lu, boa noite. Eu gosto muito, pai, da ideia de um poeta em inglês, que também é um bom ensaísta. Um poeta, acho, não me toca, mas é um excelente ensaísta chamado Glenn Maxwell. E ele, comparando a música e a poesia, ele faz uma distinção muito interessante que acho que serve para a gente aqui na nossa conversa, que é, ele diz que a gente tem que cuidar quando aproxima uma letra de música de um poema para um fato fundamental. Porque ele diz que num poema tudo aquilo que é negro é silêncio, tudo aquilo que é negro é som, tudo aquilo que é branco é silêncio. Então o branco da página, todo mundo, ó, Lison, querido, tudo bem? Todo mundo que pegou um poema na mão já reconhece que é um poema antes de, inclusive, entender o conteúdo, porque o desenho do poema em verso dá muito branco na página. E esse branco é fundamentalmente silêncio, como tu dizia, pai, o Glenn Maxwell vai nessa direção. E é uma distinção interessante que eu acho que vale a pena para quem está conosco pensar nessa aproximação que muitas vezes se faz de letra, de música e de poema, é que ele dizia, numa canção, numa letra de música, o negro das palavras é som, mas não há branco, porque esse espaço em branco de silêncio é preenchido pelos instrumentos musicais. E isso tem de ter alguma diferença formal significativa. Por isso que ele dizia que é muito difícil, ainda que não é impossível, que uma letra de música extraída do seu contexto musical tenha a resistência, a profundidade que um poema tem, uma vez que o poema é construído no silêncio e não no som. Então tem esse aspecto, Carol, boa noite, tem esse aspecto importante, e acho que voltando ao tema, né, pai, de como se lê um poema, ou como é que a gente pode gostar mais de ler poesia, uma possibilidade é ler mais devagar, isso não há dúvida, tá? Porque as palavras, evidentemente, estão muito concentradas e elas precisam de um tempo maior para ecoar em nós e respeitar esses espaços de silêncio dentro do possível, né? Ao final de cada verso, uma espécie de respiro curto, ao final de cada estrofe, se há estrofes no poema, esse deixar ecoar a ideia que está na estrofe. Porque a estrofe guarda muito uma ideia, cada estrofe tem mais ou menos como se fosse um azulejo, né, um ladrilho, meio que uma autonomia e uma unidade. Pensando assim, a gente já começa a passar pela dificuldade de ler muitos poemas. Tem uns que vão continuar sendo difíceis, e serão difíceis, acho que para nós também, para o resto da vida. Tem poemas que são naturalmente difíceis. E acho que quando a gente começa a ler poesia, especialmente não tendo tanta cancha, é melhor começar com uma poesia mais simples, né? Mais próxima de nossos tempos, em que a poeta ou o poeta tenham posto ali um caminho mais tranquilo para trafegarmos por essa linguagem diferente que é a linguagem da poesia. Aqui abrindo esse viés que tu falava agora, quem são os poetas que tu achas que um leitor que não tem uma experiência sistemática de leitura de poesia, deveria utilizar para ingressar nesse mundo, né, do gênero lírico? Claro, não, eu acho que a gente tem a sorte hoje em dia no Brasil de contar com muitas traduções e também a sorte, né, pai? Eu acho que é uma sorte porque se a gente olhar para o lado, não são tantas literaturas que tiveram essa constelação de poetas como nós tivemos nos anos 30 até os 60, 70, por aí, né? Então a gente poderia pensar em poetas brasileiros que nos dão esse caminho mais direto. Acho que certamente a gente pensaria em Bandeira, talvez, né? Não sei se tu pensa também, talvez Bandeira Cecília. extraordinariamente, porque ele toca quase no absurdo da simplicidade cheia de reverberações poéticas, né? Ele é um Exato, poeta incrível. exato.
né? E além de todos os outros que podemos pensar desses brasileiros do século XX, XXI, a gente tem hoje 3 volumes da poesia da Wisława Szymborska, que é uma ótima maneira de se apaixonar pela poesia, tanto pela solidez das ideias, quanto também pela qualidade direta de seus versos, que é uma coisa muito difícil, na verdade, sem cair numa espécie assim de simplório, né? Também recomendaria de tradução que tem hoje corrente no Brasil, um poeta israelense chamado Yehuda Amichai, escreve Amichai, maravilhoso poeta também, escreve de maneira bem econômica e direta. Hoje nós temos bastante da poesia norte-americana traduzida. Eu recomendaria Charles Simic, tem tradução boa. Também temos, só para não estender muito, o Raymond Carver, muito conhecido como contista, excelentes contos, né? Mas sua poesia ela é uma porta de entrada muito interessante, me parece, porque ela faz aquele movimento de economia dos contos, mas com essa concentração que a poesia nos oferece de um instante da vida, né? Parece que aquele instante perdura. O Carver tem realmente esse olhar inesperado sobre o cotidiano, né? Mas não é aquilo, adquire uma singularidade, e não é o cotidiano, né? Eu acho muito interessante a poesia eu te diria que muitas vezes também, né, pai, a gente, talvez pela educação que recebeu no colégio, ou se é que teve essa sorte, a gente pensa na poesia como alguma coisa guardada para os grandes sentimentos, para as grandes vazões da interioridade, até certos borbotões emotivos. Não é necessário que um poema seja assim. Um poema pode se debruçar sobre a coisa mais cotidiana, comum e singela. Isso me permite, eu gostaria de ler um poema dessa grande poeta uruguaia, radicada há 50, já 70 anos, quase daqui a pouco, na Espanha, chamada Cristina Peri Rossi. Eu tenho algumas traduções que eu fiz dela, no Brasil ainda não há um livro de tradução, sabe lá por que não há. Mas é um poema que tem essa virtude para quem está conosco. Olá, Osamar, amigo, muito obrigado pela tua presença. Tem a virtude, me parece, de apontar para esse caminho singelo, mas por detrás dessa singeleza há um conteúdo sempre desviante, um pouco perturbador, se não jocoso, às vezes, né, que também pode ser por esse caminho. O poema chama-se I Love Cristina Peri Rossi. E aí ela diz, então, no portal da Amazon aparece meu nome. Vejam que é uma experiência que qualquer um de nós assim poderia ter, num certo sentido, ou no Facebook aparece meu nome, ou no Google, ou qualquer coisa desta ordem. Ou seja, um poeta não vive numa espécie de torre de marfim ainda que possa ter vivido em algum momento da história da poesia. O poeta, especialmente o poeta contemporâneo, suja os pés na mugre da rua, né, no barro, e dali tira sua poesia. Então ela diz assim, né? No portal da Amazon aparece meu nome, ao lado de Michael Jackson, Madonna e George Clooney. Vendem camisetas em 3 tamanhos, pequena, média, grande. Para homens, mulheres, meninos ou meninas. As camisetas brancas trazem uma inscrição em letras vermelhas. I love Michael Jackson, I love Madonna, I love George Clooney, I love Cristina Peri Rossi. Meu nome é o mais longo, ocupa mais espaço. Vejam que, evidentemente, que o poema está jogando de maneira bastante sarcástica, até com esse culto às celebridades, e com o fato de que eu me dê, enfim, sei lá, que tipo de licença para vergonha de sair na rua com uma camiseta com um coração e com I love Michael Jackson ou Madonna, o que quer que seja. Me pergunto, segue o poema, quem terá tido a tresloucada ideia de me amar nas camisetas da Amazon? É que começa, ó, Lu, tudo bem, que bom que está conosco. Aqui começa um jogo de brincadeira com a própria linguagem, que é uma coisa fundamental para o poema. Quer dizer, é essa ideia de quem supôs que era possível criar uma camiseta que dissesse, né, me amar, né? Na verdade, não é bem isso que está dizendo a camiseta, mas de alguma maneira, ó, Bruno, tudo bem, a gente vê que o poema caminha para esse lado. Segue ela, então, né? Gosto apenas de não chores, por minha Argentina, da Madonna, e detesto George Clooney. Michael Jackson me dá um pouco de pena. Teve uma infância difícil, como eu. E aqui, notem que o confessional, que é algo muito importante na poesia moderna, contemporânea, entra meio que de contrabando. É um pouco aquilo que eu falava, né, pai? Ainda que seja um poema super simples e gracioso, a tentativa de tocar essas cordas que nos unem à experiência, à linguagem,
o mais íntimo, a brincadeira, o mundo lá fora, todas as coisas ao mesmo tempo. É como se cada verso fosse um comando, como se fosse uma palheta que tangesse uma dessas cordas que nos envolvem na experiência. Segue ela então, né? Dias mais tarde, as camisetas seguem ali no portal. A quem terá ocorrido que tanta gente me ama? Como não consigo acreditar, compro um par de camisas I Love Cristina Peri Rossi. Como se as camisas pudessem ser uma espécie de momento de autoestima, sei lá eu. Bueno, quem sabe ganhas um pouco de dinheiro, diz minha amiga, que só com a literatura não dá para comer. Parece que pode dar para se vestir um pouco, penso. Depois de 15 dias, e segue a experiência corriqueira e trivial de qualquer compra que nós fazemos, né? Depois de 15 dias, chegam pelo correio as camisetas I Love Cristina Peri Rossi. 2 por $50, mais 10 de envio. Penso que minha mala não é tão caro, poderia ser muito pior. Meu advogado diz que é inútil abrir um processo, a Amazon não responde, tem uma resposta robô igual para todos. Não sei a quem presentear com as camisetas. Para mim, meu amor fica grande. E assim termina o poema. De maneira que tem tudo aqui que a gente precisa para se entreter por algum momento, né? Diz o Felipe Metel, programa sem nenhum compromisso com a realidade. Se tivesse moderação ainda do Zuckerberg, seria metade. Não, tá bem, acho que vai ser assim. Os nossos encontros serão assim, né, pai? A poesia em casa, completamente, digamos, em casa, romance em vinculados casa. do imediato. Não Imediato. penetraremos no coração do imediato, como dizia o Rambo. Né? E, de algum modo, esse poema é isto também, porque, reparem, quem está conosco, ao menos uma leitura, entre tantas possíveis, né, pai? Eu quero que também depois tu leia um poema que tu trouxe para a gente aí perceber essas coisas, e já vamos vendo pelo avançado do programa que não tocaremos em boa parte dos assuntos que tínhamos preparado para hoje, mas teremos muitas sextas-feiras ainda para fazer isso. Mas eu só queria apontar para uma coisa importante, que a poesia que se gruda à realidade promove, que é a gente pode pensar que esse poema, de algum modo, se deixa dominar pelo cotidiano e por seus temas, mas, na verdade, é o contrário. Porque quando eu espelho o absurdo da existência cotidiana, o absurdo de camisetas com corações, com nomes de pessoas, é que eu entendo que é necessário desligar-se desse real imediato. Que é o que a gente faz nessas conversas. Desligar-se, dar um passo ao costado, né, um passo para trás, e então perceber como estes fios nos prendem à experiência e como, de algum modo, a gente que compra na Amazon seguidamente coisas, livros especialmente, né, muitas vezes não se dá conta desse sistema todo que envolve essas comercializações, uma leitura possível, né? E, acima de tudo, perceber que dentro desse mundo de aparências, talvez eu só possa me amar se tiver uma camiseta com meu coração e meu nome dentro. Uma das tantas leituras possíveis. A nossa ideia principal hoje, né, pai, não sei se começamos a tocar nessa ideia, é mostrar que a poesia está muito mais próxima da gente do que parece, e que se a gente dá uma chance para que os poemas aconteçam na nossa perspectiva mais profunda, que eu agrego às minhas leituras uma nova possibilidade. E eu vou ler melhor os romances que eu leio, eu vou ler melhor os contos que eu leio, eu vou até ler notícias de maneira mais interessante, porque eu suponho que a realidade não é essa colagem direta entre a palavra e a coisa. Bom, como nós estamos chegando ao final já do nosso programa vai ser curto para não chatear as pessoas, saudando também aqui uma série de pessoas que entraram aí, querida muita Jane gente, né? Titian, né? Léa Mazina, Super beijo. Sérgio Sem Saber foi um dos meus guias, diz a Gleide Marcicano. Gleide, um abração também. E o Cassionei, o leitor delirante de Santa Cruz. Esse é um leitor professor feroz. Gilmar Kaufer, da UERGS, professor de literatura, ótimo professor, a gente conhece, amigo, né? Eu vou terminar, então, rapidamente, com um dos poemas mais curtos, acho que dos poemas curtos do mundo, esse é o que mais me toca, porque ele tem ecos, ele, digamos assim, as suas reverberações de sentido são imensas. Chama em francês o Regret d'Héraclite, o lamento de Heráclito, que é aquele do rio, né? Todo mundo conhece, nunca nos banhamos, que vê o fluir do tempo. Olha o poema. E tu disseste uma coisa muito importante aí, quando estava falando dessas reverberações, porque é justamente compreendendo que a página em branco oferece esse silêncio propício à reverberação, que eu vou rapidamente melhorando minha leitura de poesia.
Eu preciso deixar que as palavras reverberem, como tu disse. Um poema muito curto, como que tu vai ler, um clássico dos clássicos do Borges, a gente percebe que, dando espaço de silêncio, o poema ecoa em sua multiplicidade de sentidos. Perfeito. Então, fechando aqui, depois vamos anunciar o tema. Olha aqui a Gabriele Miguelez assistindo do Japão. Né? Puxa, que loucura. Rede é uma... Eu lembro, era uma aluna muito especial, uma aluna nota A, com estrelinhas. Boa noite, Gabriele. Boa noite a quem a gente não pôde responder a todo mundo aqui. Exato. Vamos fechando, porque a Tassiana está ameaçando com uma tesoura aqui. Né? A nossa editora do programa já nos ameaça aqui por mensagens. O lamento de Heráclito. Eu, que tantos homens fui, Borges, eu, que tantos homens fui, jamais fui aquele em cujo abraço desfalecia Matilde Urbach. Isso é uma obra genial. Né? Olha aqui a Jane, não termina. Olha aqui a Jane, aqui se opondo a Tassiane. A tirania. Aqui a nossa censura, aqui, que é a assessora. Né? Custei aqui a Magali, está falando que custou. Magali, obrigado. Não, mas vai ficar gravado nas páginas, né? Não, vai ficar gravado. Mas só para terminar, né? Voltando a esse poema que tu leu, né? Com 2 versos, ele faz um poema que, ao mesmo tempo, digamos assim, erótico, né? O abraço desfalecedor. Ele faz um poema de lamento, né? Ele faz um poema sobre o tempo, né? E ele faz um poema daquilo que é uma sensação muito corriqueira na literatura moderna, que é aquilo que podia ter sido e não foi. Aquilo que podia ter ocorrido e não ocorreu. Esse lamento pelo não feito, pelo não realizado, é um elemento nuclear, né? Um dos elementos nucleares da literatura, não só da poesia, do conto. Chekhov tem muito isso, né? É uma nostalgia do que não ocorreu. Né? Exato. E na tua leitura, que a Leia pede que tu refaça aí a leitura do poema. Por favor, o poema. Tá disse que é porque a Leia... Né? Isso, a Leia tem licença para pedir releituras. Quem eu diria não, a Leia Mazina. Né? Que, aliás, o que eu ia te dizer, pai, antes de tu reler o poema, até para também trazer uma coisa até prática desse nosso encontro para quem quer se aventurar nas terras da poesia, é que também há que compreender, e aí vem o papel fundamental do leitor. O poema exige muito mais do leitor que qualquer outro gênero de escrita, e talvez qualquer outra arte, num certo sentido, porque eu preciso escrever no branco da página o que esse verso não está dizendo, né? Porque é uma série de não ditos também. A cada um desses curtos versos do Borges, há toda uma história que o leitor tem de contar para que o poema se complemente em alguma medida. Então, peço que tu leia de novo para a gente, atendendo o pedido da Leia, esse poema para encaminharmos o fechamento do nosso encontro de hoje. Mas nós temos que anunciar o tema do nosso próximo programa. Claro, depois já falamos do nosso próximo encontro. Vai ser bombástico. O poema, então, do Borges chama-se O Lamento de Heráclito, composto por 2 versos. Eu, que tantos homens fui, quer dizer, ele traz aqui a sua experiência múltipla. Da vida aí, Borges é mais uma experiência, né, intelectual. Mais ficcional, imaginativa. Mais imaginativa. Eu, que tantos homens fui, jamais fui aquele em cujo abraço desfalecia Matilde Urbach. Meu Deus, isso... E a outra coisa fantástica aí, né, nesse verso final, né, que é justamente, não sei quem é Matilde Urbach, deve ter certamente ser uma figura, não importa, porque nós notamos nessa escolha, né, pai, da Matilde Urbach, que eu também faço uma coisa que é fundamental para a poesia, que é lembrar que as palavras têm um som, que as palavras têm uma circunstância que busca ser particular, ainda que não seja possível, como num nome. E esse poema termina com essa figura, né, que é quase uma personagem que entra sem nenhum drama em volta, e caberá ao leitor também supor que Insídia foi essa. Quem é Matilde Urbach? E olha o sobrenome, né? Se fosse Matilde Souza, né? Não teria o mesmo, mesmo som. Exato.
E também agradecer a lembrança ali de uma das nossas espectadoras que citou um verso da Adélia Prado muito lindo, né? Que a gente às vezes não consegue pegar tudo, e eu acho que não conseguimos nem iniciar essa... aqui é a Maria da Rosa. Obrigado, Maria da Rosa, pelo belo verso esse da Adélia Prado. Lindo verso. Lindo verso. E, na verdade, a gente tinha muitas outras ideias para esse convite, né, aos nossos participantes de abrir mais espaço para a poesia, mas retomaremos isso em uma oportunidade vindoura. O que eu acho que tu pode fazer é anunciar o que nós vamos falar, do que nós vamos falar semana que vem, sexta-feira, às 20 horas. Nós estamos assim, tipo vendedor de pipoca que fica sabendo que o público é pipoca com framboesa, com chocolate. Leite condensado. Leite condensado, né? O que o leitor quer? Todo mundo fala isso. Nós vamos tentar trazer, eu sei, é uma banalidade, mas de vez em quando, esse vai ter, nas conversas a gente, por vezes, é banal, que é os grandes inícios de romances, eventualmente até de poemas, contos, os grandes inícios, e aí a gente vai pedir também a colaboração que quem estiver na próxima sexta-feira traga também os 1, 2, enfim, quanto quiser, dos grandes inícios da literatura, porque a gente sabe que uma primeira linha, um primeiro verso pode te capturar de imediato. Às vezes, grandes clássicos não têm isso, mas tem livros que realmente têm inícios empolgantes. Gente, muito obrigado pela presença. O Roberto está assistindo. Tem obrigado. Chegando aqui o James, que é James, querido. É o nosso frequentador aqui do nosso, tá sempre nas lives. E agradecer, né, para lembrar que esse nosso programa Literatura em Casa vai, então, começar. Arrancamos hoje, sexta-feiras, às 20 horas, seguiremos. E logo tentaremos também estar em outras plataformas, Instagram, YouTube. Diz a Lison, pipoca. Itaquara. A minha lembrança, Lison, minha querida conterrânea taquarense, é a rodoviária de Taquara com seus cheiros de frituras e pastéis. Não, de pastéis. Alexandre já está provocando aqui para a semana que vem o começo de Ana Karenina, que é um dos mais famosos. Certamente passaremos por isso. Bom, antes que a Tati desligue, que ela já ameaçou, né? Vamos por hoje. Ameaçou várias vezes. Ela fica fazendo com o dedo assim, mas agora a Leia e a Jane, né, ela ficou chateada, assim, né, porque ela admira muito as duas e tal. Então olha aqui como tem gente ainda. Maravilha. E gente, né? Divulguem se gostaram, e lembramos que nos nossos perfis o programa fica disponível para assistir de novo, ou se perder um pedaço, e nos encontramos, então, na próxima sexta-feira. Um grande abraço, pai, abraço para Tássia em Porto Alegre, e bom fim de semana a todos que estão conosco. Um abração a todos.